Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, o podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e converso com a astrônoma Iana Martins. Oi, gente. E o jornalista Jonathan Dias. Olá, galera, tudo bem? Nesse episódio vamos falar sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips e a violência contra jornalistas, servidores públicos e povos originários. No segundo e último bloco desse episódio, iremos abordar como a comunicação da ciência também pode contribuir para a desinformação. Então, vamos direto para o primeiro bloco. Começando o primeiro bloco, infelizmente, temos que começar mais uma semana aqui do Meandros com a notícia relacionada à violência. Acho que não tem nem 2 episódios ou 3 que a gente tratou da chacina na Vila Cruzeiro. E isso diz muito mais do momento que a gente está vivendo aqui no Brasil do que qualquer outra coisa. E como vocês provavelmente já sabem, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram assassinados enquanto se deslocavam para uma reserva indígena no Vale do Javari, que fica no estado do Amazonas. E aqui a gente quer abordar os dados que deixam claro a violência contra jornalistas, ativistas, pessoas que estão trabalhando em defesa da Amazônia e dos povos originários, além da pressão que a floresta vem sofrendo. Iana, o que você preparou para introduzir o assunto? Então, gente, desde que eu peguei essa pauta eu fiquei... É muita tristeza, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é manifestar nosso carinho, nossa solidariedade às famílias, aos amigos, colegas de profissão e de luta do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Eu tenho certeza que os meus votos refletem toda a equipe do Meandros. Mas para comentar sobre o assunto, o Bruno e o Dom, eles foram vistos pela última vez no dia 5 de junho, né, esse mês, quando faziam um trabalho de investigação na terra indígena do Vale do Javari, na fronteira do Amazonas, como o Lu falou, com o Peru. E essa é uma região notadamente conhecida por invasão de terras indígenas por garimpeiros ilegais, roubo de madeira e tráfico de drogas. Além disso, a pesca é proibida na região, justamente por ser uma reserva indígena. E isso tem gerado diversos conflitos com as equipes de fiscalização, o que foi inclusive apontado inicialmente como a causa do desaparecimento do Dom e do Bruno. E aqui vale a gente ressaltar o verdadeiro protagonismo das populações indígenas nessa busca, né? Porque foram as pessoas que guiaram, desde a polícia militar, a polícia federal, na mata para procurar onde tinham ocorrido as coisas, né? Mas desde o final de semana, nós temos tido uma série de eventos em que a imprensa divulga uma coisa, a polícia federal divulga outra, até que ontem, né, quarta-feira, dia 15, 2 irmãos pescadores na região confessaram o crime com requintes de crueldade que eu me recuso a repetir aqui, e eles alegaram essa tese da pesca ilegal. Foi o motivador para esse crime. E, gente, eu fiquei pensando sobre isso, eu já comentei com os meninos aqui quando a gente estava repassando a pauta, e é muito tocante, né? É muito revoltante, não tem palavra pra gente descrever o que aconteceu. Mas eu queria justamente trazer os pontos que tornam esse tipo de profissão, esse tipo de atividade muito perigosa no Brasil hoje em dia. Então, o primeiro ponto é que a Associação Brasileira de Emissoras e Rádio e TV, a ABERT, divulgou em março o relatório anual sobre violência contra jornalistas e comunicadores no Brasil. A ABERT apurou 145 casos ao longo do ano passado, de 2021, e isso refletiu um aumento de 22% em relação ao ano anterior. E aí outras instituições de apuração relataram números parecidos, né, como a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e o Repórteres Sem Fronteiras, sendo que essa última coloca o Brasil na 111ª posição no ranking mundial de liberdade de imprensa de 2021. Um outro ponto é que a ONG internacional Global Witness mostrou que em 2020 o Brasil foi o 4º país onde mais houve assassinatos de ativistas ambientais no mundo. O Instituto Igarapé, aqui no Brasil mesmo, indicou também, através de uma pesquisa, que 80% das mulheres defensoras do direito e do meio ambiente já foram alvo de algum tipo de violência na região da Amazônia, por conta da sua atuação justamente nesse tópico. E aí eu trouxe esses números para vocês e isso reflete um contexto horroroso, onde ativistas, militantes e comunicadores de meio ambiente, eles estão sendo privados não somente do seu direito de trabalhar, que é algo tão comum, como da sua garantia de existir. O Brasil está passando por uma política necrófila, horrorosa, que está cerceando a nossa capacidade de comunicar o que há de ruim
e o que há de errado, e as pessoas estão pagando com a própria vida, como foi o caso do assassinato do Bruno e do Dom. E eu queria terminar minha fala uma declaração do Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima. Ele falou o seguinte, abre aspas, a violência na Amazônia, infelizmente, sempre aconteceu. O que nós vemos de diferente hoje é que quem promove esses assassinatos está muito mais empoderado, inclusive financeiramente. O dinheiro que vem da grilagem e do garimpo ilegal é o dinheiro que financia a morte desses defensores ambientais. Hoje, há verdadeiras milícias que impõem ali a sua própria lei e isso vem sendo estimulado pelo atual governo, que estimula esse tipo de crime ao retirar a fiscalização e o poder do Estado combate os delitos. Fecha aspas. Bem, como a Iana citou aí na fala do Márcio Astrini, infelizmente a violência na Amazônia sempre aconteceu e, a gente não pode ficar relativizando isso e a gente também não pode deixar de citar os casos do seringueiro Chico Mendes no Acre, da freira Dorothy Steng no Pará, do Zé do Lago, Márcia e Joene, todos da mesma família que foram assassinados em São Félix do Xingu, da chacina de trabalhadores do Movimento Sem Terra em Pau d'Arco, também no Pará, dos constantes ataques aos povos Yanomami em Roraima, e a lista é grande. As ações para evitá-las que são poucas. E existe uma dinâmica associada à questão fundiária, exploração de madeira, garimpo e grilagem. Normalmente, povos originários, indígenas, ribeirinhos, pegadeiros, quilombolas, eles são atacados e expulsos de suas terras, mesmo quando eles estão organizados em uma associação ou sindicato, porque eles são o lado mais fraco. E eles não vão pro conflito, né? É até errado a gente chamar de conflito, uma vez que só um lado tá usando da violência e esse lado, ele faz o que ele bem entender e sai impune. Quase sempre. E aí a gente tem que lembrar, e aí trazendo alguns dados a mais também, a gente tem que lembrar que a região norte do Brasil foi a única região que registrou aumento no número de mortes violentas em 2021. Foram mais de 5 mil vítimas de assassinato no ano passado, uma alta de 10% em relação a 2020. E aí esse número envolve tanto regiões urbanas, a gente sabe que existem grandes metrópoles na região norte, mas também questões rurais. E aí eu levantei um outro dado também do ano passado, onde 35 pessoas foram mortas no campo, o que representa um aumento de 75% quando comparado aos números de 2020. E aí esses números a gente tem que pensar que são os números registrados, ainda deve ter várias mortes que não foram registradas ou que foram registradas por outros motivos. Eu sempre cito a Eliane Brum aqui, a jornalista, e ela descreve muito bem no livro dela, o Banzeiro Cotô, como que funciona esse sistema de pistolagem, de pistoleiros que são contratados por grandes fazendeiros, madeireiros, grileiros, para executar os inimigos deles. E a gente sabe que existe uma lista e as pessoas vão atrás, e se você tá na lista, uma hora ou outra, ela vai atrás de você. Infelizmente é assim que as coisas têm funcionado por lá, e esses números eles devem continuar aumentando uma vez que o governo entregou a Amazônia na mão dessas pessoas. Acho que a Iana também comentou ali na fala do Márcio. Muitas regiões, tem diversos motivos, assim, no Pará está muito relacionado à grilagem, extração de madeira e mineração. No caso do Vale do Javari, na Amazônia, há uma grande pressão da pesca ilegal e do tráfico de drogas. E aí eu queria terminar aqui com uma aspas da Eliane Brum, que ela publicou recentemente em relação ao desaparecimento do Dom e do Bruno, que agora a gente sabe que foi um assassinato. Abrindo aspas, o desaparecimento de Dom e Bruno é apenas a mais recente violência da Amazônia aprisionada neste país, a que chamamos Brasil, governado por um defensor da ditadura, da execução e da tortura chamado Jair Bolsonaro. Estamos em guerra. E afirmar isso não é retórica. Fecha aspas. Tudo bem, a Iana terminou com abrindo aspas e fechando, eu também. E Jonathan, o que você preparou pra gente nesse bloco? É um tema muito pesado, pra gente que é minimamente preocupado com mudança social, com comunicação, com melhorar o nosso país, Então não tem como a gente não ficar impactado. E não tem como começar a não ser falando que eu demonstro a minha compaixão, minha solidariedade aos familiares do Dom e do Bruno, familiares, amigos, colegas de profissões, admiradores também, E essa tragédia toca num lugar muito específico pra gente que é jornalista. A gente fica com muito receio, a gente fica com medo. Eu vi vários jornalistas que também trabalham com esses temas, Jornalistas de meio ambiente, jornalistas que trabalham na cobertura do agronegócio também, demonstrando medo, demonstrando que estão se sentindo fracos e não tem o que nem dizer para confortar. Eu acho que foi um soco muito grande para nossa classe, também para os ambientalistas, para os indigenistas. Eu acho que a Iana trouxe dados muito importantes, assim, que a gente já tem acompanhado há um tempo. São números que refletem a violência, contra jornalistas, contra pessoas preocupadas com o meio ambiente. Assim, o que pelo menos me confortou nessa semana foi saber o quanto o Bruno e o Dom eram
queridos, né, por diversas comunidades indígenas, pelo trabalho que eles realizavam. Tem uma foto muito bonita do Bruno, que ele tá no computador, eu vi no Twitter ontem, e ele tá cercado, assim, por crianças, querendo saber o que ele trabalha, enfim. O nosso imaginário também é muito impactado pelas fotos que a gente vê, pelos vídeos que a gente vê. E nessa semana eu vi muitas fotos dos dois, e as fotos sempre mostram eles no meio ambiente, ao fundo, com muitas florestas, com muitas árvores, em locais assim que você vê o tanto que eles eram apaixonados pelo que eles faziam, né? Então eu acho que é importante também a forma como a gente vai lembrar dessas duas pessoas que foram tão importantes para o Brasil. E eu confesso que eu não conhecia a fundo o trabalho, né, do Dom, nem do Bruno. E quando eu fiquei sabendo do que aconteceu, eu fui pesquisar, li algumas reportagens, fui entender mais sobre o trabalho deles. Eu acho que é importante também honrar o que eles deixaram pra gente como um legado, né? E eu também fiquei muito impressionado com o posicionamento da Alessandra Sampaio, né, que é a esposa do Dom Phillips, e ela fala que hoje se inicia também a nossa jornada em busca por justiça. Espero que as investigações esgotem todas as possibilidades e tragam respostas definitivas com todos os desdobramentos pertinentes o mais rápido possível. E ela também agradeceu o empenho de todos que se envolveram diretamente nas buscas, especialmente os indigenistas e a Univaja. O que a Iana tinha mencionado muito bem também, né? O quanto foi importante a mobilização dos indígenas para tentar solucionar esse caso, né? Eu tô, assim, a gente fica muito impactado, né, de falar. E então eu encerro, assim, achando muito interessante a forma como ela trouxe o papel que os indígenas tiveram também para encontrá-los, né? Eu queria terminar o meu comentário abordando algo que a gente não quer que aconteça, né? Mas que infelizmente tem sido presente quando a gente aborda essa temática, que é a impunidade. A gente sabe que o Brasil já tem um histórico de não investigação e solucionamento de crimes, ou pelo menos uma investigação que costuma rodar e não dar em nada, como é o caso da Marielle. E eu trouxe uns números aqui da revista Abril, né? Eles trouxeram uma pesquisa da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, que mostraram que apenas 6% dos homicídios dolosos, que são aqueles com intenção de matar, são solucionados no Brasil. Esse dado é de 2018, não encontrei algo mais recente. Mas quando nós colocamos em pauta os assassinatos cometidos contra ativistas de direitos humanos e ambientais, isso se torna ainda mais grave, né? Porque nós sabemos que geralmente existe uma cadeia de pessoas por trás disso. E que quando um militante, assim, morre, a ideia é calar a voz de toda uma causa. Em 2019, a Human Rights Watch mostrou que dos mais de 300 assassinatos que a Comissão Pastoral da Terra registrou no período de 10 anos na Amazônia, só 14 foram levados a julgamento. E o Renato Morgado, que é gerente de programas da Transparência Internacional Brasil, ele falou o seguinte, abre aspas, existe impunidade em todas as categorias dos crimes ambientais, mas quando há um assassinato, você tem mais uma camada de impunidade. É toda uma cadeia criminosa com impunidade muito alta. Fecha aspas. E ele completou com: o assassinato de um defensor ambiental é um estímulo ao crime ambiental. Esse tipo de violência acaba intimidando a atuação de grupos em defesa do meio ambiente e fiscalização de delitos. Quando um servidor público sofre violência, todo o serviço público sofre. E a mesma lógica com o jornalismo e a população indígena. Fecha aspas. E para terminar mesmo, eu vou deixar o link na descrição do episódio de uma entrevista que a Sul 21 fez com o também indigenista Ricardo Henrique Hall. Muito chocante. E ele também era funcionário da FUNAI. Ele precisou sair do Brasil e pedir asilo político na Noruega, porque ele era alvo de ameaças constantes relacionadas ao trabalho que ele desenvolvia no Maranhão. Eu recomendo muito que vocês leiam e que a gente se informe sobre isso, que a gente lute contra isso, para que nós não tenhamos mais vítimas. O Jonathan comentou ali dos vídeos e fotos que saíram na internet essa semana, né, do Dom e do Bruno, e aquele vídeo que o Bruno tá sentado no meio do mato cantando uma canção indígena e fumando um palheirinho ali, eu me identifiquei muito na hora, assim, pelo lugar, sabe, pela floresta, o tipo de vegetação, o momento de você sentar pra dar uma descansada. Então, assim, eu já fui em tanto lugar daquele jeito ali que eu fiquei tipo, ó, eu consigo sentir até o cheiro, assim, consigo imaginar o tanto que ele tava feliz ali naquele momento. Esse vídeo é lindo mesmo. Fica esse primeiro bloco aqui um pouco mais difícil da gente falar,
mais importante. E pode ter certeza que a força, a coragem e a missão do Dom e do Bruno vão continuar com a gente. E assim a gente termina o primeiro bloco e vamos para o segundo. Neste segundo e último bloco, iremos abordar como a comunicação da ciência também pode contribuir para a desinformação. Iana, o que você preparou para nós? Então, gente, mudando de mood aqui, né? Durante a pandemia, a gente observou um fenômeno bem interessante, né? Que é o de utilização da ciência para espalhar desinformação. Parece contrassenso, mas eu vou explicar. Provavelmente vocês já toparam com alguém que alegava que o kit Covid era efetivo, que tinham até artigos científicos mostrando isso. Ou mesmo durante a que eu acho saudosa CPI da Covid, em que aquele senador do Rio Grande do Sul, né, aquele obtuso, ele batia nessa tecla para justificar a fabricação e compra de cloroquina pelo governo. E olha, isso não foi retirado do nada, né? Esse mesmo senador, ele citava bastante um médico francês chamado Didier Raoult. Foi um nome que provavelmente vocês também ouviram falar bastante. Ele e uma equipe publicaram um estudo na revista International Journal of Antimicrobial Agents. Gente, o Meandros me obriga a falar inglês. Eu quero dizer, eu não queria, mas é isso. Esse artigo ele foi publicado em julho de 2020 e mais um parênteses, né? As coisas que o Meandros está me fazendo passar. Eu tive que ler esse artigo, gente. É verdadeira tortura. Onde foram analisados 48 pacientes com Covid, sendo que 24 pacientes receberam esse, entre muitas aspas, tratamento com hidroxicloroquina e outros 24 pacientes serviram de grupo de controle. E o que a equipe concluiu desse estudo foi que o tratamento com hidroxicloroquina está significativamente associado à redução ou desaparecimento da carga viral em pacientes COVID e seu efeito é reforçado pela azitromicina. Gente, isso é a conclusão do artigo, hein? Não é o que eu acho, nem o que está aprovado hoje em dia. Mas o que não foi mostrado nesse artigo foram as diversas falhas, como a taxa de sucesso dos medicamentos, a necessidade de internação e UTI de quem recebeu esse medicamento e até a morte de um paciente. E mesmo quando apontado que o artigo apresentava inúmeros pontos de inconsistência, o Didier Raoult permaneceu insistindo nesse erro. Só que assim, o estrago já tinha sido feito, uma vez que a publicação ela teve um impacto muito grande, ela serviu até de agenda para diversos tomadores de decisão espalhados por aí pelo mundo, e inclusive pelo nosso mal diagramado presidente aqui no Brasil. E isso abre um debate que, por vezes, a desinformação começa dentro da própria academia. E é o que aponta um texto recente do Nieman Lab, que ainda destaca que a gente tende a culpar esse fenômeno das redes sociais pelo espalhamento de boatos falsos ou essas curas milagrosas, como era o caso do kit Covid, né? Mas que o ponto de partida para esses eventos podem ser os próprios cientistas. E Ana, eu acho muito interessante falar, né, sobre, vamos colocar assim, se há responsabilidade da própria academia, dos cientistas nessa era da desinformação, né? Eu acho que a gente tem falado muito sobre redes sociais, sobre jornalismo, sobre o público, mas eu acho que a academia precisa refletir sobre essas questões. E o que eu entendo, assim, sendo um jornalista de ciência que tenta transitar entre esses dois espaços, é que hoje em dia as revistas científicas estão cada vez mais preocupadas com repercussão também, né? Assim, não são todas, obviamente, mas eu acho que há um aumento dessa tentativa. E é interessante porque já há pesquisas, e aí eu vou deixar na descrição, porque eu não lembro o nome do autor de cabeça, que mostram a referência, né? Que mostram que um artigo científico que ele tem uma ampla repercussão midiática, ele também tem uma repercussão entre os próprios cientistas. Ele é mais citado, ele é mais colocado em congressos, né? Porque a produção científica, ela é gigante. São muitos artigos sendo feitos ao mesmo tempo, então é mais provável que o cientista veja uma pesquisa na televisão ou em algum espaço midiático que tenha uma grande repercussão na sociedade do que nos meios convencionais, porque são muitos artigos saindo a todo momento, né? Então, quando não havia essa preocupação tão grande, né, com a divulgação científica, eu acho que esses caminhos que a ciência às vezes adota que não são os melhores, essa revisão, essa correção é a palavra mais interessante, eu acho que ela podia ser mais feita mais às escondidas, né? Mas hoje em dia eu acho que tá tudo tão com uma necessidade de publicar que eu acho que quando
quando a ciência precisa ser corrigida, né, é sempre com muita mídia, é sempre com muita luz sobre aquele processo. E eu acho que foi isso que poderia ter acontecido também. Acho que também um pouco de má intenção, né, também um pouco de ganhos políticos. Sim, sim. Mas eu acho que essa questão, né, de que às vezes se a gente tivesse em uma era em que a divulgação científica, seja ela boa ou ruim, né, não estivesse tão em pauta, poderia não ter tanta repercussão. E eu acho interessante também a gente pensar sobre como o Brasil estava em termos de divulgação científica para o público antes da pandemia. E aí é que eu trago uma pesquisa do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, que ela foi realizada em 2019. Basicamente, eles foram perguntar aos brasileiros o que eles achavam de ciência, se eles conheciam algum cientista, né? A pesquisa foi feita com 2.200 pessoas, entre 16 a 75 anos, em todas as regiões do país, né? E o dado que mais chama atenção é que em 2019, 90% das pessoas não sabiam dizer o nome de um cientista brasileiro, gente. Um cientista brasileiro. E aí, essa pesquisa, ela provavelmente vai ser feita novamente, né? Porque ela é sazonal. E eu tô muito ansioso para saber os resultados, né? Porque se em 2019 90% da população não sabia o nome de um cientista, será que hoje em dia, depois da pandemia, tivemos mais cientistas conhecidos, né? Eu lembro do meu pai, ele tinha a Natália Pasternak e o Átila como referências de cientistas durante a pandemia, porque ele via os dois no jornal quase que diariamente. E aí, quando eu entrevistei a Natália Pasternak, ele chegou e falou: você vai entrevistar aquela moça que eu sempre vejo na televisão. Você já tá bem jornalista, né? Ah, que fofo. Ele até falou assim: você já tá nego velho das entrevistas, você já tá entrevistando gente grandona. Meu pai falou desse jeito. Então, era a referência de cientista que meu pai tinha, né? Era a Natália Pasternak e o Átila. E esse desconhecimento, né, é um dos maiores do mundo. E também é interessante notar que, naquela época, 43% dos entrevistados acharam que a ciência e tecnologia trazem mais benefícios do que malefícios para a sociedade e que 31% acreditavam que a ciência trazia apenas benefícios, né? Interessante saber como que a população brasileira está pensando da ciência hoje. Assim, uma hipótese, né? Eu acho que muitos brasileiros passaram a entender mais sobre o cientista, sobre a importância da ciência durante uma pandemia, mas não necessariamente de uma forma boa. Eu ouvi muitas pessoas falando: cientista pensa em dinheiro, esse pessoal não libera cloroquina porque não vai para os bolsos deles, porque não vai menos dinheiro pro bolso deles. Então, assim, qual que é a imagem também que ficou da ciência, né? Durante a pandemia, assim, o que as pessoas absorveram. E aí atualmente, né, a gente tem uma pesquisa muito interessante também da ONG Avaaz e da USP, que foi feita no final de 2020, né? E ela mostra que as buscas pelas palavras, né, combinadas, artigos científicos, cresceram 67% entre junho de 2019 e junho de 2020, né? Isso é muito interessante. Então, houve um aumento da procura de saber o que é um artigo científico, já que os jornais e as imprensas sempre falavam sobre isso, e que 94% das pessoas disseram que foram expostas à desinformação sobre a Covid-19, né? Um dos boatos mais citados é que o vírus teria sido criado em laboratório da China, né, o que, obviamente, é uma desinformação. Então, assim, o que a gente pode tirar do que a gente comentou? A pandemia de Covid-19, ela mudou para sempre a forma como a gente vai comunicar ciência, assim, seja entre pares, seja entre nós jornalistas. Eu sinto que os cientistas, né, porque eu entrevisto muito cientista hoje em dia, faz parte do meu trabalho, converso com eles, e eu sinto que eles têm, eu não diria um receio, mas eles têm uma preocupação do artigo deles sair, tem muita repercussão e às vezes ser mal interpretado ou ser usado para fins que não são o que eles desejaram, né? Também eu acho interessante porque quando estava assim na pandemia em 2020, saiu um artigo de pesquisadores daqui da Universidade Federal de Uberlândia sobre subnotificação. Eles fizeram um artigo sobre isso e assim, eles foram pesquisadores, publicaram um artigo com, enfim, todos os procedimentos da ciência, e as pessoas nos comentários das reportagens que a gente divulgava duvidava deles, ou então já fazia um uso político deturpado. Então, assim, eu senti que, ao mesmo tempo que é muito interessante fazer divulgação científica, ao mesmo tempo que é muito interessante botar a cara a tapa, também tenho esse receio de descrédito, de ameaças, de
enfim, coisas que a gente sabe que podem acontecer, né, com os cientistas. Então me marcou muito no texto do Niemann que ele fala sobre essa preocupação das revistas, né, que é uma preocupação que há alguns anos eu acho que não tinha tanto, assim. Será que um editor de um periódico A1, né, que é um periódico que é bem conceituado, que é muito bem avaliado, teria tanta preocupação assim? E se esse artigo sair na mídia? E se a imprensa pegar? A gente tem que pensar que o processo de revisão por pares, né, que é esse processo que um cientista faz um trabalho, envia para uma revista e normalmente 2 revisores que não são conhecidos pelo autor fazem essa revisão e devolve. Ele é muito velho, ele é de 1700 e alguma coisa, assim. Isso. E a gente nunca propôs nada de diferente. Recentemente que começou a surgir algumas coisas para se propor, para tentar tornar mais dinâmico, para tentar tornar, às vezes, mais democrático também. Porque a gente sabe que cientistas são pessoas e pessoas têm interesses, têm joguinho, tem política e tem um monte de coisa envolvida. Vieses. E algumas coisas vieram surgindo mais recente, principalmente com o avanço de internet, conexão, facilidade da gente comunicar. Por incrível que pareça, arquivos PDF foi uma revolução para a ciência, porque antes a gente tinha que ficar pegando separata de artigo, que era o artigo impresso. Então, assim, antes anos 90, sabe? Então, assim, tudo isso deu uma mudada muito grande. E uma das coisas que surgiu recente e que é muito interessante são as pré-publicações, né, os pré-prints. Inclusive a gente já até falou disso aqui, a gente já citou um pré-print aqui sobre Covid, mas a gente, né, como cientista, a gente sabe avaliar se o trabalho foi bem feito e tudo mais. Então, assim, tem que se ter um cuidado, porque, e a gente sempre fala, né, estamos citando uma pré-publicação não revisada, então algumas coisas podem mudar aqui. A gente tem esse cuidado, a gente sabe, por mais também que a gente não ache que a revisão por pares seja a melhor coisa do mundo, mas já ajuda e já pega algumas coisas. No texto do Niemann Lab lá, ele fala que as redes sociais não são tão importantes, assim, ele não fala que não são tão importantes, ele fala que ela não explica tudo, mas as redes sociais têm um papel fundamental na disseminação de desinformação, e eu acho que é muito nesse sentido, assim, de que o cientista tem que tomar cuidado quando ele fala algo que é realmente impactante, que é uma grande descoberta e que modifica alguma coisa, ou que está sendo muito debatido e muito falado, então ele tem que tomar cuidado como ele comunica, como ele vai comunicar isso na mídia, né, no artigo dele, na mídia, para outras pessoas. A revista também tem que tomar cuidado, porque, assim, a internet precisa, né, de certa forma, de uma validação. Quando você tem uma validação, ou na verdade uma falácia de autoridade, né? Você fala, olha, esse artigo aqui do Didier Derot, grande cientista não sei do que da França, comprova que a hidroxicloroquina funciona. Essa, né, autoridade valida, e isso é muito importante na disseminação de fake news. Você sempre tem uma estrutura normalmente, né? Tem ali um discurso de autoridade, tem um cientista, tem um site não sei da onde, tem o jornal não sei do que ninguém nunca ouviu falar, mas todo mundo acredita porque acha que é verídico. Então, assim, rede social tem um papel importante e nós, como cientistas, acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande na hora de se comunicar, na hora de falar as coisas. Óbvio, não deixar de falar, é importante que você divulgue o seu trabalho e fale dele o máximo possível, porque merece ter destaque. Eu queria fazer um comentário, assim, bem breve, né, que eu tô começando a minha carreira como jornalista de ciência, e o que eu percebo é que no modo de produção que a gente tem, uma universidade, um laboratório de pesquisa, revista bem avaliada, é uma autoridade muito forte pra gente. Então, quando publicam um artigo, é muito complicado pro jornalista é impossível pra gente refazer um experimento, por exemplo. É impossível, por exemplo, a gente revisitar a literatura. Então, a palavra de uma universidade, de um instituto de pesquisa, ela é muito forte pra gente. Então, eu acho que nós, jornalistas, deveríamos repensar as nossas rotinas de produção, a forma como a gente trabalha para evitar desinformação, só que, ao mesmo tempo, se a USP ou a UFMG ou o Butantan ou, enfim, instituições renomadas da ciência, da saúde brasileira falam X, pra gente é X, entendeu? A gente vai divulgar X, e é claro que a gente até pode divulgar erratas depois, mas o X é o que vai ser o boom, o X é o que vai dar mais repercussão, porque justamente são agências de renome, né? Então só queria reforçar como que a gente que é jornalista, como a gente pensa. Perfeito, Ana. Exato, e o Jonathan comentou muito bem sobre essa percepção, né, das pessoas, do que nós fazemos na ciência, mas eu queria trazer alguns pontos que vêm sendo apontados como fatores que podem ser meio que agravantes, né, nessa comunicação ciência-público. E é quase um meia-culpa, justamente relacionando com isso que o Jonathan falou. O primeiro deles é a quantidade de jargões que nós usamos nos artigos científicos, né? Eu mesma já passei
por várias e várias vezes em que eu li um artigo da minha própria área e eu não entendi o que os autores e autoras queriam dizer com alguns termos. Então, assim, se isso foi difícil para mim, que trabalho naquela área, desenvolvo pesquisa há anos nesse certo tema, eu fico imaginando a dificuldade, né, que um jornalista tem para tentar traduzir isso para um press release ou para uma reportagem em um site, na televisão, entre outros. Um segundo ponto que eu acho bastante problemático, e eu conheço várias pessoas que concordam comigo, essa lógica produtivista que nós temos na academia. Eu acho que todo mundo é capaz de concordar, parte importante da carreira científica é divulgar os resultados que a gente obtém, né? No entanto, cada vez mais essas progressões em carreira, editais de seleção para receber verba, para posições de pós-graduação em universidades, em instituições de pesquisa, essas coisas elas são atreladas a quantidade de artigos que a gente tem. E isso mostra que a pessoa é bastante atuante naquela área. Mas, por vezes, isso pode significar que os trabalhos são feitos de forma excessivamente rápida, né? Ou mesmo descompromissadas. Eu preciso ter esse artigo até uma certa data, então vou escrever da forma mais rápida possível para ser publicado logo. E particularmente, eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? E isso nos traz ao terceiro ponto que o Luciano comentou, né? A ideia dos pré-prints, que são artigos que são publicados em uma plataforma basicamente de acesso público, mas que eles não foram avaliados por pares. E assim, a gente tem várias críticas, né, ao sistema de avaliação por pares, mas é o que tem funcionado até agora. Exatamente. É muito mais complicado pensar que esses resultados estão sendo colocados aí no mundo sem uma menor avaliação. E no bom e velho português é assim, se você falou abobrinha no seu artigo, ferrou, não vai ter ninguém que vai impedir a disseminação dessas informações. Então é bem esse ponto, né, de se a gente escrever alguma coisa que tá errada, que foi mal feita, que não pode ser reproduzida, essa coisa vai pro mundo. Essa coisa vai passar pelo jornalismo, pelos comunicadores de ciência e vão chegar no público. E o resultado a gente já sabe que pode ser catastrófico. Assim, a gente pensando em coisas que causam um impacto, né? Tipo, uma notícia que chame muita atenção da sociedade, porque, tipo, eu publicar um artigo sobre micro-organismos no fundo do oceano, não sei aonde, que não estão fazendo nada, né? Eles estão vivendo a vida deles lá de boa e que não influencia em nada, nem o povo, meus colegas cientistas vai ler. Imagina se um jornal vai ter interesse, então... Luciano, você fala isso pra mim que sou astrônoma, que trabalho com galáxias. Pois é, então. Mas assim, a gente parte do princípio, né? Óbvio que a maior parte dos cientistas tiveram uma boa formação, eles vão ter feito um trabalho bom e o que está colocado ali numa plataforma de pré-print seguiu os métodos científicos. Aí cabe a nós, que estamos lendo, outros cientistas avaliar. Tanto que uma das ideias do pré-print é que quem leu já faça uma revisão. Então você teria várias revisões, não só dos dois revisores. E de pessoas que não necessariamente têm interesse ou tem algum conflito ali de interesse com o seu trabalho. Mas é isso. A gente comentou disso no último episódio também, quando a gente estava falando do caso da maternidade na ciência. E a gente está num momento complicado da ciência. Por mais que a gente tenha conseguido responder muito rápido à pandemia, a gente ainda tem muitos problemas para resolver aí. Acho que sempre vai ter. Mas essa questão de produtividade e métricas de avaliação é algo bem problemático. Dá pra comentar demais, né? Tem muito pano pra manga. Mas muito bem. Então, assim terminamos o segundo e último bloco e vamos para as recomendações. Recomendações. Hoje eu vou começar e eu quero recomendar o podcast Tempo Quente, recentemente lançado, que é apresentado pela jornalista Giovanna Gerardi e produzido pela Rádio Novelo. Eles estão no segundo episódio e eles têm abordado questões, muito questões de bastidores, que eu tenho achado muito legal e de política por trás ali, de questões relacionadas a mudanças climáticas, a emergência climática. E tá valendo muito a pena, tá no segundo episódio. Segunda, se você estiver ouvindo esse episódio nosso na sexta, segunda dia 21 tem o terceiro episódio, então dá tempo de fazer uma mini maratona e alcançar.
A minha recomendação hoje vai ser um podcast também. Eu demorei muito tempo para pegar alguns episódios, mas finalmente comecei. É o podcast Mano a Mano, apresentado pelo Mano Brown. E ele recebe convidados, assim, ilustríssimos, né? Até agora eu ouvi 3 episódios. Um com o Siddhartha Ribeiro, um com a Dilma. E o terceiro eu ouvi hoje com a Sueli Carneiro. Gente, é muito interessante a abordagem, porque o Brown, ele pega toda a vida da pessoa, ele pergunta coisas pessoais, pergunta coisas da carreira. Eu achei fantástico que ele conversou com a Dilma sobre pedaladas fiscais, sabe? E ela falou, eu adoro falar sobre isso. Então, assim, foi bem interessante. É tipo uma pegada completamente diferente do que eu já tinha visto. Eu adorei, eu recomendo muito, vou ouvir outros com certeza. Muito bem, Jonathan, sua recomendação. Eu vou recomendar uma série da Netflix, chama Love, Death and Robots. É muito legal porque ela não é uma série linear, então cada episódio é um estilo de animação diferente e um tema diferente, e você não precisa assistir em ordem. Mas o que move a série é a degradação do ser humano e o tanto que a gente tem potencial de destruir nosso planeta, destruir nossas relações, assim. Você sempre... Sabe aquela série que a cada episódio você se sente um pum, assim, na cabeça e você sente que a sua mente expandiu? É basicamente isso, assim. Os episódios, eles vão abordar apocalipse ambiental, zumbi, de tecnologia. E tem dando uma sinopse de um episódio muito bacana, chama 3 Robôs, que é basicamente 3 robozinhos que eles visitam a Terra depois que a humanidade acabou com o nosso planeta, assim. A gente esgotou os recursos naturais, a gente esgotou os recursos humanos, a gente acabou com a Terra e eles voltam, né? Eles são robôs, então eles não precisam de, enfim, comida, água. E eles vão ver na nossa realidade o que fez a gente voltar até aqui, o que fez a gente se destruir enquanto sociedade. Então, é um episódio muito bom, é uma série muito boa, e eu acho que vocês vão gostar. Muito bem, fica aí 3 recomendações para vocês ouvirem no final de semana. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio do Meandros. Hoje eu tô acabando o episódio tristinha, só desejo que todo mundo use máscara aí, porque realmente os números estão subindo de Covid e chegou uma época de maior frio, então é muito possível também que a gripe se espalhe. Então se cuidem, bebam água e façam carinho nos animais. Eu faço as palavras da Iana as minhas. Galera, vamos se cuidar. Espero que a gente consiga achar um pouco de conforto, né? Nesses últimos dias que têm sido tão difíceis, assim. Quais dias não têm sido difíceis, né? Ser brasileiro já é muito difícil, assim. E essa é a minha primeira participação. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalhou com um tema muito complicado, muito difícil, ao mesmo tempo eu me sinto realizado de entregar um episódio muito bom pra vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas contribuições, das minhas falas. Eu falo um pouquinho demais, assim, mas vocês vão se acostumando. É isso, pessoal. Até mais. Até a próxima. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast. Inscrevam-se por meio da sua plataforma preferida de podcasts ou no YouTube, caso você prefira ouvir por lá. E também você pode ouvir pelo nosso site meandros.com.br. Se quiser entrar em contato, pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais e também por e-mail contato@meandros.com.br. Esse episódio foi produzido por mim, Luciano Queiroz, Ana Martins e Jonathan Dias. Auxiliaram na produção Beatriz Alves, Luiz Bento e Renata Fontaneto. O texto do site foi escrito pela Renata Fontaneto. A edição de som é do Thiago Miro. E o tema do programa foi composto e interpretado por Gustavo Heineken e Henrique Andrade.